In business, growth isn't just about getting bigger, it's about getting stronger. And by using our AI technology to make accurate payroll easier, even when the work it's paying for isn't easy. ADP helps businesses like yours grow stronger every day. HR, talent, time, benefits, and payroll. Olá a todos, eu sou Rafael Kiss, diretor de produtos da ADP para a América Latina e atuo no desenvolvimento de inovações para o mercado. Hoje eu vou falar um pouco sobre RH digital e como esse conceito pode promover maior autonomia para os colaboradores e mais tempo para o RH impulsionar os resultados do seu negócio. Eu quero começar com uma provocação. Como saber se sua empresa precisa de soluções que tornam o RH digital? Para te ajudar a responder essas perguntas, eu trouxe algumas dores e desafios que as empresas podem estar passando agora. Analise se você marca um check em alguma delas. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ou seja, o desafio na garantia de transparência, privacidade dos dados dos colaboradores e de segurança da informação. Processos manuais que dificultam o cumprimento das exigências legais provenientes da alta incidência de erros e de grande esforço nas manutenções decorrentes das mudanças trabalhistas. Falta de previsibilidade e altos custos mensais causados pelo trabalho manual. Afinal, a falta de processos automatizados gera altos custos financeiros desnecessários ou imprevisíveis, como a incidência de horas extras. Agora, entrando mais no detalhe das dores que o profissional do RH está enfrentando, essas aqui são as principais nesse momento. Então eu acho que a pergunta não é se você se identifica com alguma delas, mas talvez com a maioria delas. O primeiro desafio aqui é a crescente tendência em relação ao trabalho remoto. Mesmo após a pandemia, vai se tornar necessário realizar um acompanhamento do colaborador por ferramentas digitais. Depois, temos a necessidade de mudar o foco para a gestão de pessoas. Afinal, o RH tem o desafio de ter um papel cada vez maior na atração e retenção de talentos, buscando a redução de turnover e um papel cada vez menor nas funções burocráticas. Outro desafio é a falta de autonomia e gestão participativa do colaborador, que resulta na alta dependência do RH em funções puramente operacionais. Mais uma dor comum dos RHs é a alta complexidade na gestão de múltiplos fornecedores. Complexidade causada pelo uso de diferentes plataformas para a execução das atividades de RH. E por último, a dificuldade em aumentar os níveis de engajamento da equipe, ou seja, o baixo engajamento dos profissionais de RH ao executar processos manuais de baixo nível estratégico. E aí, você se identificou? Então agora que você já sabe quais são as suas maiores dores e desafios, eu quero te ajudar a fazer uma relação com o RH digital. Então, afinal, o que é o RH digital? Muito se fala nesse conceito, mas o que realmente isso significa? De forma prática, o RH digital é uma tendência baseada em 3 pilares: a agilidade, a comunicação e o autosserviço. Falando sobre o primeiro pilar, que é a agilidade, ele remete à otimização do tempo do RH. Isso pode acontecer por meio da automatização de processos e de rotinas burocráticas que passam a ser realizadas via software, ou também pela redução de atividades presenciais que dão maior autonomia para a tomada de decisão à distância. E o que no fim resulta com uma equipe que tem mais tempo para atuar de forma estratégica, criando novas soluções para engajar colaboradores, solidificar a cultura organizacional e melhorar a comunicação e o clima interno, por exemplo. O próximo pilar por trás de um RH digital é a comunicação, para melhorar a experiência entre RH, gestor e colaborador. Por exemplo, adotando sistemas para que a comunicação de atividades de RH aconteça de forma mais transparente e dinâmica e tornar possível que a comunicação aconteça onde o colaborador estiver e com o dispositivo móvel que ele tiver. E agora, o último pilar para o RH digital, autosserviço, que é o que vai permitir que seus colaboradores sejam bem informados e que tenham autonomia.
O autosserviço, em uma interface simples, intuitiva e amigável, desburocratiza o RH e ajuda os seus colaboradores a se sentirem engajados e no controle de suas informações. Além de gerar uma menor dependência do RH por meio da divisão de papéis com o colaborador. E também uma melhor experiência para colaboradores, gestores e para o próprio RH. Ou seja, quando o RH não é digital, significa que a maioria dos processos não é automatizada. As taxas de erro humano e os atrasos são frequentes, podendo ocasionar graves riscos trabalhistas e perdas financeiras. Um departamento de RH cheio de atividades burocráticas, trabalhando com um grande volume de papéis e não se comunicando de maneira eficaz, pode gerar desmotivação e falta de engajamento. Agora, pensando de forma prática, como um parceiro como a ADP pode te ajudar em todos aqueles desafios que eu comentei? Primeiro de tudo, a ADP respira processo de RH, assim como você. É pensando nos nossos desafios, nas nossas dores e nas nossas necessidades em comum que te convidamos a conhecer o nosso RH digital, no qual agilidade e segurança andam lado a lado. Para empresas de qualquer tamanho e segmento que têm desafio de transformar a percepção do RH e modernizar as suas atividades, o RH digital da ADP dá mais autonomia para os colaboradores e mais tempo para o RH impulsionar os resultados do negócio. Porque com a ADP, você automatiza diferentes etapas da jornada do colaborador por meio de um sistema único. Então, a primeira coisa é ter folha de pagamento que substitui processos manuais sem valor agregado por automação. Mas além disso, também entregamos um RH digital por meio de soluções digitais. E para te ajudar a entender melhor sobre as possibilidades, eu te convido a pensar na jornada de um colaborador da empresa. Ela começa na entrada desse colaborador, em sua admissão. E se você pudesse gastar menos tempo nesse processo? Reduzir os erros na entrada de dados e eliminar os riscos e custos que o acúmulo de papelada traz. A admissão digital da ADP permite a coleta, a transferência e aceite de dados de admissão de novos colaboradores de forma 100% digital, online e remota, garantindo uma melhor experiência para o colaborador e para o RH, que passa somente a aprovar as solicitações ao invés de ser responsável por toda a entrada de dados. Agora, pensando nas rotinas de RH e avançando na jornada do colaborador dentro da empresa, depois da admissão, ele precisa prestar contas da sua rotina de trabalho e de forma totalmente remota. Com o autosserviço que o RH Digital ADP proporciona, essa experiência é descomplicada e o colaborador tem mais autonomia. Ele consegue bater o ponto diretamente do seu celular com um ponto digital da ADP. Consegue também checar o seu espelho ponto e solicitar ajustes nas inconsistências do ponto dele. Realmente, fazer a tratativa do ponto onde ele estiver. As funcionalidades de administração de RH da ADP foram construídas com o propósito de capacitar pessoas reais para que possam ter sucesso, sejam eles profissionais de RH, gestores ou colaboradores. Quando você capacita o seu pessoal com ferramentas de autosserviço que sejam fáceis de usar, você está promovendo uma redução de riscos e uma simplificação do processo dos colaboradores. O RH digital não pode existir sem as atividades do dia a dia, como o fácil acesso aos olerites e todos os detalhes desses demonstrativos de pagamento que podem ser baixados rapidamente em um formato PDF. O colaborador também deve conseguir visualizar informações importantes como seu informe de rendimento. Mas com a ADP, o autosserviço vai além de tudo isso. Foi pensando nas principais dores dos nossos clientes que a ADP desenvolveu a funcionalidade de eventos da vida, que permite que o colaborador possa comunicar fatos relevantes de sua vida ao Departamento de Recursos Humanos de forma automatizada, na plataforma que roda na tela do celular, facilitando o dia a dia dos colaboradores e do RH. Então, seguindo pela jornada do colaborador dentro da empresa, veja que passamos pela admissão, pela batida do ponto, pelo controle do ponto e atualização de dados. Mas e a rescisão? Como esse momento de fim de contrato pode ser mais digital? A resposta é, pensando na digitalização do processo de assinatura do colaborador. Muitas empresas já contam com fornecedores de assinatura eletrônica como a DocuSign,
para tornar digital também o processo de assinatura de documentos e garantir o compliance nesse processo. Mas o que é difícil de lembrar é que, mesmo contando com um processo de assinatura eletrônica, o profissional de RH ainda tem muito trabalho manual. Quando uma solicitação de rescisão, por exemplo, é finalizada dentro do sistema de folha de pagamento, a responsabilidade pelo envio dos documentos a serem assinados pelo colaborador é exclusivamente do RH. Ou seja, o RH deve entrar lá no sistema da DocuSign, adicionar o documento que ele extraiu de outro sistema, selecionar o destinatário e enviar a solicitação. Agora, se houver uma automatização que conecte esses dois sistemas, o de folha de pagamento com o fornecedor de assinatura eletrônica, isso muda a figura. E o profissional de RH não vai mais precisar fazer toda aquela gestão de dois sistemas, mas de apenas um. É com essa automatização que a ADP consegue te ajudar. Ela se chama eSign Connect. O seu time de RH poderá enviar documentos que precisa diretamente da folha de pagamento ADP para o fornecedor de assinatura eletrônica, onde a decisão de quais são os destinatários de cada documento será feita de forma automática, conforme pessoas que devem assinar cada documento na ordem esperada. Com o eSign Connect, você possui uma cobertura abrangente dos diferentes processos de folha de pagamento e RH que requerem assinatura em uma integração pronta para uso. Admissão, férias, rescisão, ponto, movimentação e pagamentos. E aí, acho que esse conceito do RH digital pode ter sido muito mais simples do que você imaginava. Até porque o RH digital já se tornou uma realidade de comportamento das equipes no cenário que vivemos. Ainda temos muitos desafios, mas sem dúvida a tecnologia foi o que possibilitou que todas as pessoas trabalhassem desde suas casas em segurança. Questões muito básicas, desde ter suas ferramentas de trabalho em suas casas e softwares na nuvem, até questões de segurança ficaram muito evidentes durante esse período. Eu espero que você tenha conseguido tangibilizar um pouco mais a cara de um RH digital na prática com os vídeos que a gente passou aqui para vocês. Há um ano atrás, nós tivemos que colocar toda a população trabalhando de casa. E agora, quase um ano e meio depois, com a pandemia e agravamento da crise e a manutenção do home office, os diretores de RH estão realmente ocupados em manter o trabalho remoto e as rotinas do departamento de RH, como um todo, 100% virtuais. Então agora, temos que pensar para frente. Temos que pensar que esse RH digital já é um padrão. Já deve estar enraizado no jeito de trabalhar das equipes de RH. E quem não tem processos como esses realmente se sentiu numa situação bem difícil. E a ADP está aqui para suportar todos vocês. Então vamos pensar daqui para frente juntos. Afinal, como o mundo está mudando muito rápido, quais são as próximas mudanças que temos de antever e que temos de trabalhar, não é mesmo? Agradeço a quem participou com a gente. E se quiserem saber mais sobre tudo que eu comentei, é só acessar o QR Code que aparece na tela. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. O mundo viveu profundas transformações nos últimos tempos. Nossos hábitos e comportamentos sofreram mudanças importantes. Vivemos uma nova realidade. O distanciamento social tornou-se uma medida de segurança, de amor à vida. Esse novo jeito de ser se impôs também às empresas. Com isso, os desafios de recursos humanos foram gigantescos. A adaptação das pessoas, a comunicação interna, a insegurança dos profissionais sobre o futuro fez com que o RH tivesse que se reinventar. O home office se impôs como solução e, com isso, a transformação digital, que antes era uma tendência, passou a ser a nova rotina. Por isso, com as constantes mudanças no mundo do trabalho, as empresas que querem se sobressair precisam falar de RH digital. Ele possibilita que todos os seus processos e rotinas estejam seguros e adaptados ao dia a dia do trabalho remoto. Pensando na jornada do colaborador dentro da sua empresa, o primeiro passo é a admissão, certo? E se você pudesse gastar menos tempo nesse processo? Reduzir os erros na entrada de dados e eliminar os riscos e custos que o acúmulo de papelada traz. A admissão digital da ADP permite a coleta, transferência e aceite de dados de admissão de novos colaboradores de forma 100% digital, online e remota, garantindo uma melhor experiência para o colaborador e para o RH.
que passa a somente aprovar as solicitações, ao invés de ser responsável por toda a entrada de dados. Agora, pensando nas rotinas de RH e avançando na jornada do colaborador dentro da empresa, depois da admissão, ele recebe seu kit de boas-vindas. E agora, ele precisa fazer a gestão de ponto, ou seja, prestar contas da sua rotina de trabalho e de forma totalmente remota. Com o autosserviço que um RH digital proporciona, essa experiência é descomplicada e o colaborador tem mais autonomia. Ele consegue bater o ponto, checar seu espelho de ponto e ainda solicitar ajustes no celular ou no desktop. Agora, imagina ter tudo isso com uma folha de pagamento robusta por trás que substitui processos manuais por automação. Com a ADP, seus profissionais de RH têm acesso a um portal onde tudo acontece e não precisarão de controles paralelos para acompanhar processos de administração de RH, como férias, requisição e movimentação de pessoal, gestão de benefícios, afastamentos, demissão e rescisão. A folha de pagamento ADP traz segurança e conformidade por ter de forma nativa todas as adequações às legislações e medidas provisórias. Esses são só alguns exemplos de como a ADP tem apoiado os mais de 800 mil clientes ao redor do mundo em todo esse processo, fazendo a diferença para 65 milhões de pessoas que recebem o seu salário de forma segura e em conformidade com as mudanças de legislações de cada região. Para empresas de qualquer tamanho e segmento que possuem o desafio de transformar a percepção do RH e modernizar suas atividades, o RH digital da ADP dá mais autonomia para os colaboradores e mais tempo para o RH impulsionar os resultados do seu negócio. Porque com a ADP, você automatiza diferentes etapas da jornada do colaborador por meio de um sistema único.